Eu não sei se eu vou conseguir aparecer na gravação, porque está tudo torto aqui, para ver se foge da luz do sol. Muito bem. Irmãos, na Bíblia, como doutrina mesmo cristã, existe uma luta entre o espírito e a carne. Nós vimos um pouco disso, mas nós abordamos de uma outra forma, falando a respeito de detalhes ali do ser humano, coração e etc., né? Numa forma que não é muito aprofundada. E agora nós vamos fazer uma revisão um pouco sobre essa luta com aquele conhecimento, com aquele entendimento que nós já alcançamos até aqui. Então, ainda sobre a questão que nós estamos estudando, que é a imagem de Deus, né? Ainda sobre essa questão da imagem de Deus, nós estamos já num outro momento agora tratando mais da vida do crente mesmo. E é nessa vida do crente que a gente vê essa batalha entre o espírito e a carne. E a gente vai ver então o quanto a Bíblia trata a questão da carne como algo negativo. Então, vamos ler aqui primeiro, vamos ler muitos versículos, né? O primeiro deles está aqui na tela, Jesus falando para os seus discípulos após a ressurreição. Vede, né? Aqui está uma linguagem daquelas Bíblias mais antigas, né? Vejam as minhas mãos e os meus pés, porque sou eu mesmo. Não sei se vocês já viram aqueles filmes, tem o gênio que sai da lâmpada, né? Ou aquele desenho do Gasparzinho mesmo, ele não tinha pés, né? Sempre uma coisa que fica flutuando, assim, você não vê os pés, né? Então, nessa época já tinha um pouco dessa cultura, dessa imagem de um fantasma, tá? Então, Jesus fala para eles exatamente isso: vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque o espírito, tá? Ele não está falando a respeito dos cravos, das marcas dos cravos, ele está falando a respeito da ideia do fantasma, do espírito, tá? Porque o espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Então Jesus está falando a respeito dessa noção que as pessoas tinham a respeito de um ser meio que fantasmagórico, uma aparição, uma visão, que não tem carne e nem ossos, tá? Então eles tinham na mente deles já essa ideia, esse conceito dessa separação entre aquilo que é espiritual e aquilo que é carne. Existia até uma filosofia que falava que a carne, que a matéria era má. E aí às vezes a gente pode entrar na Bíblia com esse conceito dessa filosofia grega, mas não é exatamente assim, tá? O problema não é a carne em si, o problema é o pecado que tomou conta da carne. E é por isso que a luta se torna contra a carne, porque é uma luta contra o pecado. Então, o corpo que Deus tinha feito lá no começo, ele era bom, era perfeito. Mas depois da queda a gente tem um problema com esse corpo, tá? Vamos continuar. Em Mateus 26, 41 e Marcos 14, 38, Jesus diz assim: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Aqui eu entendo que Jesus está falando do espírito do ser humano, que não é o Espírito Santo, tá? Então a mente humana, ela tem uma noção das coisas, mas a carne, certo? Ela é fraca, ela cai nas tentações. Continuando. João 6, 63. Jesus novamente dizendo:
O espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Então Jesus está falando aqui, tem duas formas de nós interpretarmos isso aqui, ao meu ver. A primeira é que é o espírito humano, né, como a gente tem um outro versículo lá em Tiago que vai dizer: o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras ela é morta, né, em si mesma. Então, assim como o corpo sem o espírito do homem ele está morto, a fé sem as obras é morta. Então é o espírito que dá a vida para a carne. E também como o espírito de Deus, o Espírito Santo, né, que vivifica, purifica, né? E ele vai falar que a carne para nada aproveita. Então nós temos de novo essa divisão, esse dualismo do próprio Jesus explicando que a carne para nada aproveita. Ele continua: as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Isso aqui é uma outra coisa muito importante, que no ensinamento hebraico, judaico, né, místico, chamado Cabala, as pessoas acreditam, né, e é de onde os evangélicos trazem aquele misticismo de acreditar que as palavras têm poder. Isso aí vem lá do misticismo judaico, né, de que a pronúncia das palavras, são palavras mágicas, literalmente é o conceito de palavras mágicas. A simples pronúncia das palavras mágicas faz com que as coisas sejam ativadas no mundo espiritual. Então, hoje em dia ressuscitou entre o movimento evangélico, neopentecostal, pentecostal, a ideia de falar o nome de Jesus em hebraico, porque o nome de Jesus em hebraico é o que é o correto, é o que tem o poder, porque o nome de Jesus em grego ou aportuguesado, seja lá como for, não serve, tem que ser Yeshua, né? Então, tem o nome de Yahvé, né? O nome de Deus, o tetragrama. Então, tinha essa ideia de que a palavra certa, né, a palavra correta, o nome de Deus, por exemplo, não podia ser dito, ou quando ele era dito, ele era algo que ativava automaticamente o sobrenatural. Eu já expliquei para os irmãos várias vezes aquilo que é o meu ensinamento, o meu conceito de que isso é bruxaria. Bruxaria, feitiçaria evangélica, é tudo aquilo que chega para você, esse ensinamento, e diz para você: olha, se você fizer um método X, você vai conseguir automaticamente tal coisa. Eu expliquei para os irmãos que é tudo na base da amizade com Deus, que nada é garantido. Ah, pastor fulano de tal, ele ora e Deus age. Todas as vezes que ele ora e Deus age. Não, isso não existe. O poder não pertence ao pastor para que ele faça aquilo que ele quer, a hora que ele quer. Ninguém tem essa carta branca. Não foi isso que Jesus ensinou. Então, você ora pedindo pela misericórdia de Deus, e se Deus quiser, ele vai atender. Se ele não quiser, ele não vai atender, né? Então, por um exemplo, nós temos os casos lá de Elias e de outros que oraram durante muitos dias para que as coisas acontecessem, né? Então Jesus ele ensina: olha, não é porque não é garantido, vamos traduzir assim para o que eu estou falando, vocês não devem orar. Vocês devem orar incessantemente, buscar aquele que bater, abrir-se-lhe-á, né? Parece como se Deus realmente quisesse nos provar para saber se nós estamos realmente interessados naquilo. Por isso tem essa ideia, esse incentivo de orar incessantemente por algo, buscando mesmo, para ver se Deus atende. Então não é assim, chegar, orou e aconteceu, tá? Bom, então
Jesus fala que as palavras dele são espírito e são vida. Eu já tentei explicar isso para os irmãos, que aquilo que é espiritual, ele é algo que é meio imaterial, que é etéreo, que ele está na ideia do pensamento. Então as palavras de Jesus, elas são espírito, elas são vida, porque elas entram no pensamento, elas trabalham no âmbito espiritual, que é o âmbito do pensamento, tá? Então a gente tem essa noção do que é aquilo que é espiritual. E aí a gente vai estudando mais um pouco e a gente vai entendendo melhor as coisas. Gálatas 5:17. Esse versículo aqui, 17 e 18, esses versículos não se aplicam, no meu entender, à pessoa não crente simplesmente, mas se aplicam à pessoa crente, principalmente, né, a pessoa crente. Então eu destaquei aqui, tentei dar um destaque aqui, não sei se fica bom, tentei ajustar aqui para compensar a luz, mas vamos tentar, né? Porque a carne está sempre em vermelho, o Espírito de Deus está sempre em verde e os destaques ali em amarelinho, né? Porque a carne milita, luta, né, batalha contra o Espírito ali, em letra maiúscula, é o Espírito de Deus. E o Espírito contra a carne. Então a carne luta contra o Espírito luta contra a carne, que é aquele desenho último que eu passei para os irmãos na aula de domingo passado, onde o Espírito Santo entra no meio daquela situação. E então nós temos ali a nossa vontade, nós temos ali os nossos pensamentos, né, o nosso eu, aí nós temos os objetivos, a lei de Deus e a lei do pecado. Mas dentro da nossa carne existe uma outra lei que luta contra as nossas determinações mentais e nos faz sempre escolhermos a lei do pecado. Então quando o Espírito vem e faz essa luta entre ele e aquela outra lei, te ajudando naquela luta entre a outra lei que te atrapalha, e aí você tem de novo a capacidade de novamente, com liberdade plena, escolher entre o bem e o mal. Liberdade plena é entre aspas, porque enquanto você estiver nesse corpo, você vai errar. Mas já deu uma boa melhorada. Talvez agora, irmãos, com o Espírito Santo ajudando, a gente passe dos 50% de bondade, né? Talvez a gente comece a subir aí um pouco mais, perder a balança da justiça que eu falo, entre o bem e o mal, para o lado daquilo que é o bem. Então, nesse versículo fala que existe uma luta entre o Espírito de Deus que está dentro de você e a sua carne. Os dois lutam um contra o outro e eles são opostos. Por que eles lutam? Porque eles são opostos, está aqui em amarelo. Porque são opostos entre si, são vontades opostas. E é para quê? Para que não façais o que porventura seja o vosso querer. É o seu querer, a carne e o Espírito lutando para conquistar você, o seu eu, para que você escolha uma das opções que a carne dá ou que o Espírito dá. Não é para fazer a sua vontade, mas é para que você escolha ou a vontade da carne ou a vontade do Espírito de Deus. É realmente aquele desenho lá do Pato Donald, que aparece o diabinho de um lado da cabeça e um anjinho do outro lado da cabeça. Para o crente, e somente para o crente é que existe essa situação, porque o anjinho é o Espírito Santo de Deus e o diabinho não é um demônio de fora, é um demônio que está dentro na sua carne, como a gente já mostrou nas aulas passadas, que eu fiz até o desenho de um lobo mau lá, né? A sua própria carne, tá? Que te trai. Então, você tem uma consciência má, que é a consciência da carne humana, e tem a consciência do Espírito Santo de Deus, que o Espírito Santo de Deus vem para dentro de você e se torna a sua consciência, o seu superego. Ele conserta o seu superego que estava com pensamentos errados, e ali você tem um novo superego, um novo eu.
e o id continua o mesmo, porque está ligado com a carne, a natureza humana, tá? Mas Deus vai corrigir isso na ressurreição do corpo, quando Ele te der um novo corpo, tá? Então, para o crente e apenas para o crente existe essa luta, é uma luta espiritual, do Espírito, não é sua, é do Espírito Santo contra a sua carne, é da sua carne contra o Espírito Santo. É uma luta do Espírito, não é sua. Luta dentro de você. Uma guerra se estabelece dentro de você para que você não faça o que você quer, mas é para que você escolha uma das duas vontades, ou a vontade de Deus ou a vontade da carne. Não é a vontade do diabo, é a vontade da sua carne, as suas perversões, tá? Mas, versículo 18, se sois guiados, dirigidos, liderados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. A lei está em vermelho por quê? Tem algumas pessoas que não entendem, mas o que Paulo tem tratado nessa carta de Paulo aos Romanos, e ele coloca a lei como uma forma negativa, porque a lei ela favorece a carne, a lei dos 10 mandamentos. É por isso que Jesus veio e aboliu a lei. A lei serve para mostrar a podridão da carne, ela realça a escuridão, a sujeira da carne, tá? Então, quando a gente está sobre a lei, Paulo vai mostrar nos seus ensinamentos que nós estamos sobre maldição, porque a lei, ela fala que é maldito aquele que não cumpre a lei. E adivinha só, como a sua carne é uma carne que é imperfeita e a lei de Deus é perfeita, a sua carne não consegue cumprir a lei. E aí você se torna o quê? Um maldito. Ou seja, a lei te traz escravidão, te coloca sobre maldição. Então Paulo diz que Jesus veio para nos resgatar da maldição da lei, porque todo aquele que está sobre a lei está sobre o domínio da carne. Porque a lei só faz a carne se realçar, ele dá força para a carne. Mas então por que é que veio a lei? Como eu já disse para os irmãos, o objetivo da lei é para mostrar que você não consegue na força da sua carne, do seu braço, agradar a Deus, que você precisa para servir a Deus, de Deus. Não dá para você escolher a Deus sozinho assim, eu vou fazer as coisas porque eu sou livre. A lei é para mostrar que você é escravo, para mostrar que você não é livre, que você não é bom. A lei é para isso, e Jesus veio para poder resolver essa questão. Já aprendeu a lição, passou. Então, aqui, a luta é para que quem é que vai ter o seguidor? Vai ser o Espírito que vai ter você como seguidor? Ou você vai seguir a carne? Você não tem escolha. Não importa o que você quer. Importa é a quem você está servindo. Se é a carne para a escravidão do pecado da morte, ou se você é escravo de Deus para a justiça. Paulo vai mostrar em outros textos. Então, nós devemos ser guiados pela voz do Espírito. Não é pela lei, pela nossa própria força. Eu tenho um livro de regras, deixa que eu me viro, meu Deus, eu cumpro a lei. Não. Ouvir a voz de Deus. João capítulo 3, versículo de 5 a 8. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, e aqui o Espírito está com E maiúsculo, que é o Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. Ele está falando para um judeu. Então o judeu ele seguia a lei. E Jesus está falando, não basta seguir a lei.
Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, e o período da carne, a época da carne é a época da lei, né? É o período da lei. Então quem está na carne, está na lei, é da carne, é da lei. Aquele que está na nova era do Espírito Santo, que Jesus inaugura, é do Espírito. Então, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa nascer de novo. É necessário nascer de novo, um nascimento espiritual. É preciso o novo coração que a aliança nova traz, com a promessa do Espírito Santo. Eu vou tirar o coração de pedra e vou colocar não esse nessa carne, um outro coração de carne no sentido espiritual, e vou colocar o coração de carne. As minhas leis eu vou escrever no coração para que nunca mais se desvie. Então é com a ajuda do Espírito Santo que a pessoa vai obedecer à lei de Deus. Não é na força da carne que a pessoa vai obedecer à lei de Deus. Essa ideia de carne, lei, coisas espirituais, elas estão todas interligadas. Esses momentos, a obra de Jesus está interligada nesse processo de tratativa do problema do pecado. Tá? Então, o que é judeu de carne e sangue não herda o reino de Deus, não é povo de Deus, mas essa aliança acabou. Se quiser ser povo de Deus, tem que aceitar o Messias, o Jesus de Nazaré. Senão ele está fora da nova aliança que o Messias, o mediador da aliança, aquele que substitui Moisés, estabelece. Então, o judeu que quer seguir a Moisés, ele está sendo contra Moisés, porque Moisés deixou bem claro que surgiria um novo mediador, um profeta semelhante a ele, que quem não ouvisse seria extirpado. Então, o que é nascido da carne é Israel segundo a carne. O que é nascido de Deus é o novo Israel, Israel de Deus. Não te admires de eu te dizer, versículo 7. Importa nascer de novo. O vento, olha como que é a pessoa guiada pelo Espírito Santo. O vento, que é em hebraico a palavra ruá, que significa, que era aplicada como Espírito também, Espírito de Deus. O Espírito Santo era o Ruach HaKodesh, o Espírito santificador, né? Espírito de santidade de Deus. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. A pessoa que é nascida do Espírito, ela entra em águas turvas, inquietas. É uma experiência nova e dá medo, porque você não vai se guiar na sua carne, na sua razão. Você não tem de onde você vem para onde você vai, não é você que decide. Eu falo às vezes em surfar na onda do Espírito. Você pega a sua prancha de surf, o seu barquinho ali, e Deus te leva para onde Ele quer, e você só segue a onda. É uma pessoa diferente, ela não anda, né, como diz lá a Bíblia lá. Confia no Senhor de todo o teu coração,
não te estribes, ou seja, não confie no seu próprio entendimento, né? A Bíblia ensina isso desde lá dos Salmos. A pessoa que é nascida do Espírito, ela faz coisas que ela não entende. Deus não dá um mapa e fala, o plano é esse, é só você executar. Deus fala, vai, é igual o GPS. O GPS é irritante. Quem usa GPS fica irritado, porque o GPS ele não te dá um mapa e você pega e bota o mapa na sua cabeça e você dirige. Ele vai te falando e a cada esquina é uma surpresa. E ele te guia por caminhos que você não quer, porque ele tem lá o cálculo que ele faz para a melhor rota. E aí, se você quiser chegar naquele período lá, naquele tempo de 1 hora, você segue o GPS e chega naquele horário. Se você tentar fazer sua própria rota, que é mais confortável que aquela que você às vezes já conhece, que você confia, você vai chegar atrasado. Então você tem que confiar no GPS. Aí o GPS lá vai lá, né? Vire à direita, vire à esquerda, na rotatória faça isso. E Deus faz isso com a gente. E a gente tem que obedecer. E a gente não sabe para onde Deus está nos guiando. Ele não mostra que lá depois da montanha, lá vai ter uma ponte, que você vai ter que pegar uma balsa. Você imagina que você vai ter que pegar uma balsa. Você jamais imagina que ele vai te mandar entrar no túnel da linha do trem que está desativada e passar pelo túnel da linha do trem que está desativada. Você jamais pensou nisso. Deus faz você passar por caminhos estranhos e você não entende. E não é para você entender, porque não é da sua conta, porque o plano é dele, não é seu. Então, a pessoa que é guiada pelo Espírito, ela tem que confiar em Deus, tem que exercitar a fé. Ela precisa confiar em Deus, senão ela não é guiada pelo Espírito de Deus, porque ela não vai obedecer, porque ela vai desconfiar, ela vai ter medo, ela vai ficar pensando 2, 3 vezes, ela não vai ter sensibilidade, ela vai confiar no raciocínio humano. Quantas de nossas igrejas hoje deixaram de ouvir a voz do Espírito Santo e estão se fiando na administração, na psicologia, nas ordens da OMS? Irmãos, quem é o seu Deus? Se não tem condição financeira, nós não vamos fazer. Quem é que te dá as condições? Quem é que é o seu supridor? Então, nós precisamos, como igreja, estar sensíveis à ordem de Deus e andar na fé. Quem anda pela fé não anda por vista, não é pelo que você vê e entende. Você não vê, você não entende e você anda de milagre em milagre pelo poder de Deus. João capítulo 1 versículo 13, novamente Jesus falando, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. É preciso o novo nascimento, nascer do Espírito Santo de Deus, um novo sistema operacional, um novo Windows, um novo software. Deixa Deus formatar a sua mente, apagar o seu conceito errado de vida, do que é ser um ser humano. Romanos 8, capítulo 8, versículo 3. Portanto, o que fora impossível à lei de Deus, certo? A lei dos 10 mandamentos, do que estava enferma pela carne, ou seja, ela foi enfraquecida pela carne. Deus deu uma lei perfeita, as pessoas eram imperfeitas, então a lei não conseguia ser eficiente, ser eficaz na vida das pessoas,
Por quê? Porque a carne era um problema. Então a lei de Deus não conseguiu produzir frutos a não ser morte, não porque ela estivesse errada, mas porque aqueles que eram o objeto da ação da lei de Deus, das determinações de Deus, não tinham a capacidade para satisfazer as exigências da lei de Deus. Aí o que aconteceu? Como que Deus resolveu isso? Isso fez Deus. Deus tinha a lei, o problema estava lá, Deus mesmo resolveu o problema, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, nossa carne, no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Então Deus veio, encarnou como ser humano, e no tocante essa questão de carne e de pecado, Deus condenou no corpo humano de Cristo o pecado. Aqui parece, tá, que existe aqui uma espécie de determinação, mais ou menos assim. O problema não é deles, não é a má vontade. O problema é a carne que é fraca. É o pecado que está na carne. Então Jesus vem e demonstra isso, certo? Tirando a nossa culpa, falando: olha, se eles fossem com o corpo espiritual, eles seriam diferentes. Então ele condena na carne o pecado, dá um racha definitivo entre o nosso ser interno e o nosso corpo, que é aquilo que o irmão estava falando no domingo passado. Se 50% de mal, porque tem 50% bom e 50% mal, se o 50% está na carne, é só eliminar a carne e todo mundo pode ir para o céu, né? Só que quando Deus criou o ser humano, e o conceito de ser humano é um ser humano que é composto de carne, o julgamento acontece pelo aquele que faz a vontade da carne. Quando Deus pegou o Caim, que estava com o coração triste, Deus falou para Caim: qual que é a lei? Se procederes bem, não serás aceito, mas se você continuar assim, o pecado será com o seu desejo. O pecado ele demonstra e descreve com aquele animal lá selvagem, novamente a figura do lobo lá, do cachorro, da onça, né? Do leão querendo te pegar. Esse é o pecado. O pecado jaz à porta e ele vai tentar te dominar, mas te cumpre, Caim, dominar. Ele não tinha Espírito Santo, ou seja, Deus entende que o ser humano tem a capacidade de barrar o pecado e de escolher fazer o bem. Mas então, como que nós chegamos nessa situação em que existe uma lei que luta contra a lei do nosso entendimento e nos faz escravos do pecado? Bom, é aquilo que eu tentei explicar para os irmãos. Um bebezinho, quando ele nasce, vamos dizer que ele está ali nos 90% de imagem de Deus. Ele não está no pecado, ele está na inocência. Mas conforme você vai crescendo, conforme você vai fazendo escolhas, você vai se tornando escravo dessas escolhas e vai se afundando no pecado. Então o segredo seria você nunca errar em nenhum momento, e você então conseguiria dominar o pecado. Por um exemplo, além de Jesus, só que Jesus é uma outra pessoa que está na época da lei, nós temos o caso de Enoque. Enoque andou com Deus
antes do dilúvio, e Deus o retirou da terra, porque Deus se agradou de Enoque. Nós temos o caso de Jó. Jó foi tentado de todas as maneiras possíveis. Até a mulher dele falou: amaldiçoa o seu Deus e morre. Mas Jó em tudo não pecou. Ele teve a oportunidade, ele teve os motivos. Quando o ser humano é assim, né? O sistema policial trata assim. Se você tem os motivos, você provavelmente vai fazer o crime. Porque o ser humano, a oportunidade faz o homem. Então, se não está conseguindo achar nada, mas vê que você tem motivos, você já está suspeito de culpa. Porque como você é um ser, a polícia pensa assim, como você é um ser humano, basta você ter motivos para você errar. É muito difícil um ser humano que tem motivos para errar, não errar. Jó tinha motivos para pecar. Satanás provocou, fez com que houvesse motivos para Jó abandonar a Deus, como se Deus estivesse do lado dele, quebrado a aliança de proteção com Jó. E aí Jó, então, ele não tinha o porquê permanecer fiel a Deus. Deus não está mais comigo, eu vou servir a um outro Deus. Mas Jó, apesar de Deus aparentemente não estar com ele, ter traído a ele, perdeu os filhos, perdeu a saúde, perdeu a riqueza, tudo que Deus tinha dado, ainda assim, Jó não foi para outro Deus. Jó queria conversar com o Deus dele, falar: vamos fazer as pazes. O que foi que eu te fiz? Então, Jó, ele tinha os motivos, mas ele não pecou. Então, isso tudo era sem o Espírito Santo. Imagina agora com o Espírito Santo como que deveria ser, tá? Então, como eu falei para os irmãos, existem níveis de degradação moral. A Bíblia vai falar de pessoas que têm a mente cauterizada pelo pecado, que ela se afundou tanto no pecado que não tem mais volta, que a mente dela está lesada, o raciocínio está lesado. Nós vemos pessoas escravas e destruídas no seu raciocínio pelas drogas, pelo álcool, pelos vícios, tá? Nós vemos esse estado que é de morto-vivo nas pessoas nos dias de hoje. É só você olhar por aí no mundo que você vai ver pessoas afundadas no pecado. Então, conforme você vai fazendo as suas escolhas, e eu faço essa reflexão, que a gente faz a mesma coisa que Adão e Eva. Então, Adão e Eva, quando eles escolheram, e eles não tinham o pecado quando eles escolheram, olha só, eles não tinham o pecado quando eles escolheram pecar, certo? Quando eles escolheram pecar, eles cuspiram na cara de Deus e disseram assim: deixa que eu sou o dono do meu próprio nariz. E eu digo que todos nós caímos nesse mesmo pecado quando nós vamos crescendo, desde a nossa infância, e começamos a falar assim: eu vou escolher tal faculdade, eu vou escolher tal pessoa para casar, eu vou fazer tal vida, tal profissão. Quando você escolhe com o seu narizinho aqui, dono do seu nariz, sem consultar a Deus, você está caindo no pecado de Adão e Eva, tá? Então você é culpado. E eu expliquei para os irmãos que, embora você seja muito diferente na aparência física, fisicamente você é filho de Adão e Eva, mas espiritualmente, no meu entendimento, o seu espírito é o mesmo que estava dentro de Adão e Eva, sem tirar nem pôr. Ou seja, você é culpado do pecado de Adão e de Eva porque você estava presente na cena do crime. Porque é o mesmo espírito, que ele aumentou de tamanho, não é um novo espírito humano. O espírito humano é um espírito só que aumentou de tamanho. A humanidade, ela é, no sentido espiritual, eu não sei como é que a gente descreve, em biologia tem alguma coisa como
a gente trata um tipo de bicho como um tipo só, tem um nome para isso, não sei, é colônia, colmeia, um organismo, organismo, não sei falar exatamente, mas no sentido espiritual, olha para você aí do seu lado, para os seus irmãos, vocês são indivíduos, certo? Indivíduos, mas no sentido espiritual vocês são apenas uma coisa: homem, Adão. É por isso que Jesus, ele sendo um só, ele troca aquele Adão que é o cabeça da humanidade, ele substitui aquele Adão e ele se torna um novo cabeça. Ele consegue abranger a humanidade, ele troca o espírito da humanidade, um só por todos. Eu sei que é meio difícil de entender, mas nós temos uma consciência coletiva comum. Espiritualmente falando, como ser humano, o espírito humano é um espírito único. O corpo pode ter vários corpos, vários indivíduos, várias personalidades, mas o homem, no sentido espiritual, só existe um, a espécie humana. Então, quando Jesus vem para morrer na cruz, quando Deus manda Jesus morrer na cruz, ele não está morrendo por um indivíduo, ele está morrendo pela espécie, pela coletividade. Ele quer salvar a espécie, ele quer salvar o projeto original, o projeto Adão. Ele morre para salvar o homem, o ser humano. Todos os seres humanos individualmente são importantes. Jesus morreu por todos. Ele não morreu só pelo José, como dizem alguns em algumas igrejas. Ele morreu só pelos escolhidos. Não, Jesus morreu pelo ser humano, pelo coletivo, pela humanidade de todas as épocas, antes e depois dele. Jesus quer resgatar a espécie humana, o homem que Deus criou, o projeto original, tá? Romanos 2, 28, 29. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente. Olha o conceito de Paulo agora sobre ser povo de Deus. Nem a circuncisão a que é somente na carne. Ele fala, essas coisas passaram. Essas coisas são da carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente. E circuncisão a que é do coração, no espírito humano, não segundo a letra. O que é andar segundo a letra? O que é farisaísmo? É carne. É carne. É entender a lei de Deus superficialmente, no raciocínio da carne. Jesus falou, vocês erram, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Entende a lei na carne, superficialmente, com a visão humana, religiosa, farisaica. Porém, não é judeu aquele que porém, judeu, versículo 29, é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é no coração, que é aquele tirar o coração de pedra e colocar o coração de carne, no espírito, não segundo a letra, segundo a letra, cujo louvor procede dos homens. Religião, farisaísmo, legalismo, louvor dos homens, mas de Deus, cujo que? Louvor é de Deus. É Deus que vê a sua fé, é Deus que vê o seu caminhar com Ele. Não é para as outras pessoas verem, não é uma coisa superficial. Hoje em dia nós vemos um mundo de superficialidade. As pessoas parecem, você coloca a foto lá no Facebook, você trata com Photoshop, você coloca melhor ângulo, melhor foto com a melhor iluminação, mas você é aquilo. Não, aquilo é um jogo de luz, é a sua melhor foto. Depois daquilo você teve uma espinha, você acertou a sua cara na parede, fez um cortezinho, você foi envelhecendo, certo? Então, o mundo é fake, a gente vive numa sociedade de gente fake, superficial.
é bonito por fora e feio por dentro. Por dentro não tem caráter, né? Não tem caráter. O ser humano, ele vive na superficialidade. Ele é bom na aparência, na superficialidade, mas não é bom de fato. A gente vai ver nessas coisas. Mas a Bíblia te chama a que você seja de fato aquilo que você diz ser. Se você vai ser bom com a pessoa, você vai ser bom de coração. Não é porque tem uma lei de Deus, uma regra te obrigando, porque senão você vai para o inferno. Você não vai ajudar a pessoa porque você não quer ir para o inferno, para ter benefício próprio. Eu não gosto de fulano de tal, mas eu vou dar uma ajuda para ele porque eu não quero ir para o inferno por causa dessa pessoa. Deus me livre a ir para o inferno por causa desse lixo, desse traste aí. Não é para você pensar assim. É para você amar, é para você ter compaixão, para você ter misericórdia de coração, de verdade. Deus não te obriga mais, não tem mais a lei. Você faz se você quiser, se você não quiser, não faça. Agora, se você teve um novo nascimento, se é o Espírito Santo que está dentro de você, que te faz ser imagem e semelhança de Deus, ter a mente de Cristo, você, sem Deus mandar, porque você é bom, como Deus é lá em cima no céu, você vai tratar bem as pessoas. Você não tem obrigação, Deus não vai te condenar, não tem mais a lei. Mas você faz porque você se inspira em ser como Jesus, porque você tem um arrependimento, você tem uma consciência de que você não quer ser um lixo ambulante, que você não quer ser uma pessoa fake, você quer ser uma pessoa humana, feita como a imagem de Deus lá no começo da criação. Filipenses 3:3. Porque nós é que somos a circuncisão. Está falando dos crentes, da igreja. Nós que adoramos a Deus no Espírito. É no Espírito. Aquele texto que Jesus fala para a mulher samaritana, Deus quer adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não importa o lugar, não importa a hora, Deus procura a qualidade, não é o local, mas é a situação interna da pessoa. O problema é que a nossa geração entendeu errado aquele versículo. Porque o versículo ele diz algo assim: Deus procura adoradores que o adorem no Espírito da verdade, que é um dos nomes do Espírito Santo. Existe o Espírito da verdade e o Espírito do erro, tá? Então, quando Deus procura adoradores que o adorem no Espírito, certo? Em Espírito e em verdade, Ele está querendo dizer no Espírito Santo, não a consciência moral, não é um sentimento. Eu tenho que chorar, não é coisa humana. Pintar a igreja de preto e fazer um culto todo emocional, não é nada disso. É no Espírito Santo, não é no espírito humano, não é na verdade humana, é no Espírito da verdade, no Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não tem como fazer as obras de Deus, porque as obras de Deus elas são feitas no Espírito de Deus, porque as obras que o Espírito Santo de Deus te dá, a missão
que o Espírito Santo de Deus te dá, quando Ele te dá a missão e você obedece àquela missão, você está fazendo as obras em Deus, porque Deus as colocou para você fazer. Então tem uma cartilha, só seguir o que a cartilha está dizendo. Não, você tem que ser guiado pelo Espírito Santo. É a Bíblia e o Espírito Santo. É o Espírito Santo, é a Bíblia. É a Bíblia e o Espírito Santo. Quem é que faz você entender o que a Bíblia está te dizendo? É o Espírito Santo que te ilumina. É o Pai. É sempre a Bíblia e o Espírito Santo. Não existe interpretação correta da Bíblia sem o Espírito Santo. Não existe. Não existe. O crente que não é espiritual, ele é igual ao ateu. Ele vai ler a Bíblia e vai fazer errado. Então, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo e não na carne. Não é pela minha inteligência, pelo meu diploma de administração, de coaching, de não sei o que, de psicologia, pela minha estratégia, o planejamento estratégico da igreja, pelo dinheiro, pela mídia, pelo marketing. Não é na cabeção, né? O cara cabeça dura, não quer entender. É em Cristo, não é na carne. Romanos 8, 3, do 3 ao 6. Porque o que for é impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o pendor do Espírito para a vida e paz. Então eu vou ler de novo aqui. Porquanto que fora impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então existiu uma época antes de Jesus que as pessoas tentavam obedecer à lei de Deus na carne. E então, quando vem Jesus, nós que obedecemos o Espírito de Cristo, nós que temos o Espírito de Cristo, finalmente, nós conseguimos obedecer à lei de Deus. Nós que temos o Espírito de Cristo. Porque aqueles que se inclinam para a carne, aquele farisaísmo, né, que a gente já falou, cogitam das coisas da carne, de agradar os homens. Lá no Antigo Testamento tem Deus lá reclamando com o povo. O povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eu me enojo dos seus cultos. Parem de me cultuar. Vocês estão fazendo errado. É abominação, porque eles estavam fazendo na carne. Eles não queriam agradar a Deus, eles queriam agradar a carne. Hoje em dia parece que os crentes estão de novo querendo agradar a carne, agradar a si mesmos. O culto tem que ser agradável para as pessoas. Não é agradável para Deus, é agradável para as pessoas. É o homem que está no centro do culto. As igrejas não são mais cristocêntricas. Se busca
agradar o ser humano, se tiver que aceitar o pecado do ser humano para o ser humano ficar feliz, aceita. Nada de condenar o pecado do ser humano, né? Porque o pendor da carne dá para a morte, mas do espírito para a vida e paz. Romanos 8, do 7 ao 11. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. A carne não tem essa capacidade, né? Porque a carne é arrogante, ela quer fazer a sua própria vontade, ela só busca satisfazer o seu próprio desejo. A Bíblia vai falar que as pessoas têm o ventre, o Deus delas é o ventre, é satisfazer o próprio desejo. Porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus, tem que estar no Espírito. Espírito em verdade, no Espírito Santo, não é na carne. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então a pessoa que não está na carne, certo? A gente sabe que ela não está na carne porque ela tem um viver espiritual. Mas não é para a gente ver, cada um tem que dar conta de si mesmo, né? E se alguém não tem o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, não tem como ser de Cristo, certo? Qual que é a prova de que você é um cristão? É se você tem a sua mente formatada conforme a mente de Cristo. Se você tem os pensamentos de Cristo, se você olha com os olhos de Jesus. Tem um livrinho, né, que fizeram lá, em seus passos, o que faria Jesus? Será que cada passo que você dá na sua vida, cada esquina que você vira, que você dobra, as situações você enxerga como Jesus enxergaria? Você tenta tratar das situações como Jesus trataria? Se você procura saber o que Jesus faria e age como Jesus faria, então Jesus vive dentro de você. Se não, não. Se porém, versículo 10, se porém Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. A sua carne está condenada, você vai morrer, certo? Mas o Espírito é vida por causa da justiça. Então, no Espírito, certo? Quando você morrer, você vai ser recebido na glória, na justiça, e depois você vai ser ressuscitado. Se habita em vós, versículo 11, o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, da mesma forma que Jesus venceu o pecado e ele foi absolvido da condenação da morte, vocês também, eu também, vamos ser ressuscitados como Jesus foi. Se nós vivermos como Jesus viveu, nós vamos ter o destino que Jesus teve, que é a ressurreição, tá? A ressurreição é para os filhos de Deus, que são filhos por causa de Jesus. A adoção em Jesus Cristo, através do sacrifício de Jesus. Se habita em vós o Espírito que dá aquele ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita, tá? Então o Espírito precisa habitar dentro de nós se quisermos ver a ressurreição. Romanos 8, de 12 a 14. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito, Espírito de Deus, mortificardes, é matar, né? Matar os feitos do corpo, certamente vivereis, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Esse mortificar a carne é o ensinamento que Jesus deu.
Se alguém quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo. Esse negar a si mesmo é o mortificar a carne. Qual que é o si mesmo? É a sua carne que quer fazer a vontade dela, quer ser independente de Deus, quer ter o domínio de sua própria vida. Então você precisa negar a sua vontade humana. Toda vez que você sente na sua mente que você deve fazer tal coisa, porque senão você está errado nos seus raciocínios, e você então duvida de todas as outras coisas, você está se guiando pela sua mente, pela sua consciência. É o natural do ser humano. Então você vai receber um tapa no rosto, e aí você vai ter na sua consciência: isso não é justo, eu preciso pagar a pessoa para que venha a justiça. Só que a vingança do homem, a justiça do homem, a ira do homem, a Bíblia fala, ela não contribui com a justiça de Deus, porque o ser humano ele tem um problema de limites. O problema nosso do pecado é nos tirar o limite. Então a pessoa te dá um tapa na cara, você não consegue retribuir na mesma medida, mas você vai querer fazer com que ele seja ferido 2 vezes mais. É a tal da vingança. Vingança é quando a justiça extrapola, ela não é na mesma medida. Justiça se a pessoa te lesou em R$20, você vai fazer ela pagar uma multa de R$20. Isso é justiça. Quando a pessoa bate lá no seu carro, você vai de sacanagem e pega e manda refazer todo o carro, até os outros arranhões que outras pessoas já te acertaram, só que você não teve a oportunidade, e aí você sai muito bem na fita. Isso daí é a vingança. Então aquela pessoa está sendo injustiçada, ela está pagando pelos erros de muitos outros, só que calhou, ela deu o azar de encontrar com você, deu um grande azar de encontrar com você. Então nós não podemos ser injustos, nós temos que ser justos, certo? Porque se viverdes segundo a carne, querendo levar vantagem em tudo, igual brasileiro, se fores brasileiro, certamente caminhais para a morte. Segue essa cultura de levar vantagem em tudo, você vai parar no inferno, é certeza, batata, tá? O caminho para o inferno é querer levar vantagem em tudo. Siga o Espírito Santo de Deus. Mortifique, mate a vontade da sua carne de querer ser o esperto, de querer levar vantagem. Seja honesto, seja justo, porque isso é ser guiado pelo Espírito de Deus, Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus é que são filhos de Deus. É uma luta, é muito difícil você ser honesto numa sociedade onde o ser honesto é ser um bobalhão. O ser honesto no Brasil é errado. Errado é o ladrão, certo é o ladrão, inclusive, mas não precisa entrar nos detalhes, Então, certo é o errado é o que está certo. Se você é honesto, você é um tolo, você é um fracassado, Você é um quadrado, um cara quadradão, está por fora, tem que levar a vantagem. Se você seguir por esse caminho, você vai conseguir o que você quer nessa vida, e na outra, aquilo que você não quer. Romanos 8, do 15 ao 17. Porque não recebestes o espírito de escravidão. Qual que é o espírito de escravidão? É a lei. A lei que te obriga, que te escraviza, que se impõe sobre você. Jesus fala: tomai sobre vós o meu jugo. Meu jugo é suave, o meu fardo é leve, a minha lei. Sai dessa lei pesada, anda comigo. Então,
porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez, porque lá no passado vivia o que? Atemorizado, mas recebestes o espírito da nova lei, o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, que quer dizer Pai em hebraico. O próprio Espírito Santo testifica com o nosso Espírito Espírito Santo, que somos filhos de Deus. Ele fala no íntimo do nosso ser. E eu já disse para os irmãos que não é com a linguagem racional, ele não fala aqui no seu ouvido, você é filho de Deus. É uma coisa de sentimento, entra lá no subconsciente, né? Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Lembra lá a escravidão da lei para fazer herdeiro de Deus? Pelo Espírito nós somos herdeiros, pela nova lei, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele, se com Cristo nós sofrermos, também com Ele seremos glorificados. A glória de Cristo foi a cruz. O ápice de Cristo, a sua coroação, foi a cruz. É na cruz que Jesus recebeu a coroa. Você quer ser herdeiro, você quer entrar no reino, quer receber a coroa, você precisa passar pela cruz. Você precisa passar pelo sofrimento que Jesus passou. Jesus falou: não se admirem se o mundo vos odeia. Eles me odiaram, eles vão odiar vocês também, porque vocês são iguais a mim. É preciso passar pelo sofrimento de ser uma pessoa contra-senso, uma pessoa que não anda segundo o costume dos povos da terra, o costume da terra, o costume do mundo. Não vos amoldeis a esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso aí é o que? É o novo nascimento, é seguir os pensamentos, a programação, porque pensamentos são palavras, as minhas palavras são espírito, são vida, e as palavras programam você, né? Então, os crentes de hoje em dia, eles estão se amoldando a esse mundo. Então as igrejas estão virando casas de shows, os salões das igrejas, né? Porque a igreja é a pessoa. Então eles pintam o salão de preto e fazem um showzão lá para agradar o homem. Eles se amoldam a esse mundo. Aquilo que o mundo gosta é aquilo que a igreja gosta também. Se o mundo defende a agenda LGBTQYZ, sei lá o que mais, a igreja quer defender o politicamente correto, porque ela quer estar alinhada com os pensamentos da sociedade, com os costumes da terra. E a Bíblia fala: saí do meio dela, povo meu, não se contaminai com a Babilônia, com aquilo que eles gostam de comer, com as suas carnes. Santifique-se. Santifique-se. Aí os crentes fazem tatuagem, porque todo mundo está se tatuando. Os crentes usam piercing, porque todo mundo está colocando piercing. Faz o cabelo, porque todo mundo faz o cabelo. Qual que é a moda agora? Pintar o cabelo de rosa? Vamos pintar o cabelo de rosa. É calça rasgada? Vamos andar de calça rasgada. É sexo antes do casamento? Vamos fazer. É cigarrinho de maconha? Vamos. É bebida? Vamos. É homossexualidade, né? Aceitar, né? Todos os gêneros. Vamos defender a igualdade de gêneros. Vamos usar não sei o que lá, neutro, né? Idioma neutro lá. Daqui a pouco tá tudo igual o mundo. Linguagem neutra, né? Então, meus irmãos,
é preciso que se veja uma diferença naquele que serve a Deus e naquele que não serve a Deus. Não dá para ser igual ao mundo. Pastor, mas eles hoje é tudo igual, eles falam que são tudo igual. Porque a gente vê aí, a gente escuta, eles pegam outros caminhos, dizem que é pelo amor, dizem que é pela aceitação. Então, olha só o que está escrito aqui, Hebreus 9:10. Os quais, o que é? Os mandamentos, a lei, não passam de ordenanças da carne. Quando Jesus chegou, no Novo Testamento, na época que Jesus apareceu, existia um problema muito grande, porque o povo tinha corrompido a lei de Deus. Então às vezes a gente pensa que Jesus está batendo de frente com a lei, e Jesus ele fala, eu não vim acabar com a lei, eu vim cumprir. Naquele momento ele veio cumprir mesmo, Daí ele foi e finalizou. E ele estava com a lei, mas os outros, os fariseus, eles tinham inventado coisas e aumentado a lei em 300%, vamos dizer assim. Aí Jesus fala, vocês colocam leis sobre os homens que vocês nem com o dedinho vocês querem mover ou são capazes de mover, vocês oprimem as pessoas. Então a religião era opressiva. E aí a Bíblia vai tratar, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abduções, impostas até o tempo oportuno da reforma. Então tudo aquilo que existia na lei, aquilo foi abolido por Jesus. Jesus teve uma hora que Jesus falou, não é o que você come que contamina o homem, mas é aquilo que sai de dentro de você que contamina o homem. E aí o comentário do evangelista é, quando Jesus falou essas palavras, Jesus tornou puros todos os alimentos. Jesus liberou a carninha de porco, certo? Liberou o toicinho, o torresminho, certo? Porque não é não é o comer que te transforma em impuro diante de Deus. Então Jesus estava ali, escrevendo a nova lei. Então o que acontece? Está escrito aqui em Hebreus 9:10. Eu dei para os irmãos um cenário, mas tem um outro cenário. Existe o cenário da religião, daqueles que guardam o dia sábado, fala que não pode comer isso, que não pode beber aquilo, que tem que vestir com terno e gravata, que isso aqui é religião, isso é exterior, não é isso que Jesus ensinou também. Então a diferença entre o mundo não está no exterior, certo? Agora é lógico, porque você não tem que ser um ET, um alienígena no meio desse mundo, certo? Que não se veste como uma pessoa normal. Não é por isso que você vai encher o seu corpo de tatuagem igual todo mundo está fazendo na sociedade, Não é assim também, não é nem lá e nem cá, Mas existem igrejas que o pessoal, eles vestem os vestidão, cabelão comprido, não usa maquiagem, a mulher não passa a cera na perna, fica com a perna cabeluda, E fala que isso aí é servir a Deus. Também não é isso que eu estou falando. Não é isso que Jesus ensinou também, Então nem um extremo, nem no outro extremo. O problema do Novo Testamento é que o ser humano tem problema. O ser humano é safado. O ser humano, ele não quer responsabilidade, porque a lei de Deus no Novo Testamento, ela exige responsabilidade. A lei de Deus é em princípios, ela não é uma regra escrita. Você tem que vestir todo mundo de preto, aí é fácil. Ela fala assim, você tem que vestir decentemente. Isso é abrangente. O que é uma roupa decente? Você vai ter que descobrir, você vai ter que usar a sua liberdade, a sua inteligência, você vai ter que ser responsável. Então, talvez, se uma mulher crente chegou numa loja que tem roupa de mulher, que é saia,
mas a saia é tudo curta, talvez para ela naquela situação, apesar de a Bíblia falar que o homem deve vestir roupa de homem e a mulher deve vestir roupa de mulher, talvez para ela se vestir decentemente, ela vai ter que vestir uma roupa de homem, porque senão ela vai estar indecente. Então o evangelho, ele é uma coisa de inteligência, é uma coisa que não tem uma regra clara escrita, ela é de princípios. Você precisa usar a sua inteligência, não uma regra fixa. Fala para todo mundo não comer carne? Não fala para todo mundo não comer carne. O que fala? Se o teu irmão, está escrito aqui, se ele vê você comendo carne e ele ficar escandalizado, não coma carne para não escandalizar o teu irmão. É flexível, não é uma regra fixa. Quando você não estiver mais na frente daquele irmão, você pode cair no toicinho. É por causa da fraqueza daquele irmão, que ele é um cabeça dura, que ele não amadureceu, não cresceu ainda, tá? É criancinha em Jesus. Então, por causa que você está na frente dele, você não vai comer a carne que irrita ele. Mas depois, quando você não estiver na frente dele, você vai comer a carne, porque você é livre. Ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber. Vocês não têm essa autorização de serem julgados pelo comer e pelo beber, porque Jesus te livrou dessas coisas. Não vos façais escravos de ninguém, um só é o vosso Senhor, que é Jesus Cristo. Então são ordenanças, versículo 9, capítulo 9, versículo 10 de Hebreus, que não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, bebidas e diversas abluções, né? Diversas não podes, né? Diversos não podes, impostas até o tempo oportuno da reforma. A gente parece que está andando para trás. A reforma protestante foi um agir de Deus na história. O Espírito Santo se manifestou poderosamente, corrigiu os rumos da humanidade, e então houve uma volta para a Bíblia. Esse é o Espírito de Deus fazendo Bíblia. Interpreta a Bíblia, a palavra de Deus. Hoje os crentes estão abandonando a Bíblia para seguir doutrina de homens, doutrina de demônios. Então a Bíblia fala lá: não terás imagens. Aí os crentes colocam imagens dentro da igreja. É a arca da aliança, é a cruz, é não sei o que, não sei mais o que. A Bíblia já livrou disso. No Evangelho, no Novo Testamento, não tem símbolos dentro das igrejas. A Reforma tirou esses símbolos de dentro da igreja, porque não é constituído de templo. Igreja não é um prédio, isso aí é catolicismo. Colocar a arca da aliança, rituais, isso é religiosidade. Tomar banho de 7 sal, de não sei quantas águas, pular numa piscina, batismo, unção com óleo, rituais. A Bíblia não ensina isso no Novo Testamento. A reforma foi uma volta para a Bíblia, e agora o pessoal quer sair de novo da Bíblia, tá? Então tem que olhar para a reforma, está escrito aqui, certo? Foi uma época de reforma que Jesus fez. Teve a reforma protestante lá no ano de 1500, certo? E tem que continuar, tem que seguir em frente, tem que se livrar de tudo que é religiosidade, esse negócio de templo, de arca da aliança, de ritual disso, de cerimônia daquilo, de guardar dias, meses, datas especiais, dias sagrados, comidas, bebidas. Não pode isso, não pode aquilo. A Bíblia fala: nada disso é eficaz contra a carne. Não são rituais externos que te preparam para conviver com Deus. 1 Coríntios 8:8. Não é a comida que nos recomendará a Deus,
Pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Vede, porém, que a vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, a mesa e templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do teu saber, perece o teu irmão que é fraco. Então vou parar aqui um pouquinho. Qual que é a regra? Olha, eu sou intelectual, tudo, eu sei que o ídolo nada é, então eu posso comer o negócio do Cosme e Damião? Pode. Poder pode. Convém? Não. Por quê? Não tem uma regra. Não tem uma regra. Mas você tem que ter bom senso. A regra é a regra do bom senso. A regra é a regra do ser humilde. Eu estou vendo meu irmão vai se escandalizar com aquilo, apesar de eu saber que aquele ídolo, que aquela entidade não tem poder nenhum, mesmo que seja um demônio que está lá, vamos supor, estou indo lá no templo de fulano de tal, demônio cabeção de vento, né? Estou lá comendo lá a comida que está lá no templo lá. Eu sei que aquele demônio não tem poder nenhum, que ele é um fracote, mas por causa da consciência do meu irmãozinho que é fraco, para não induzir ele ao erro, porque se ele tiver, olha só como é que é complicado o bagulho, né, o negócio, deixa eu explicar para os irmãos. A coisa funciona para aquele que acredita na coisa. Uma vez fizeram um processo, um ritual de libertação pentecostal, né, o pentecostal com a pessoa, e a pessoa dizia que ia na igreja e tudo, e ela continuava sendo oprimida pelo demônio. Aí foram investigar, dentro da casa tinha uma estátua que a pessoa não quis mexer, porque ela tinha medo daquilo. Então, o que acontece? Tá? Eu tenho tentado ensinar para os irmãos que nós temos que realmente, de todo o coração, colocar a nossa fé unicamente em Jesus. Essa pessoa, ela tinha a fé naquela estátua, de que aquela estátua podia fazer mal se ela tentasse tirar da casa dela. E é por isso que o espírito mal não abandonava ela. Porque quando você coloca a fé no diabo, você deixa de colocar a fé em Deus. Ou você coloca a fé em Deus, ou você coloca a fé no diabo. Ou você coloca a fé em Deus, ou coloca a fé em si mesmo, né? Então ela não confiava plenamente em Deus, portanto ela não tinha se convertido de verdade, porque a conversão de verdade é quando você entrega o seu coração inteiramente e sem reserva alguma nas mãos de Deus e confia em Deus de todo o seu coração, ama a Deus de todo o seu coração. Então ela tinha fé naquela coisa lá. Enquanto ela não quebrou aquele negócio, ela não renegou aquela fé, não aceitou que Deus é maior do que aquele demônio lá, ela não foi liberta daquilo, tá? Então, se vocês encontrarem algum das andanças que vocês forem na vida, uma pessoa fraca espiritualmente, que às vezes a pessoa está caminhando dentro da igreja, mas ela não se converteu de verdade ainda, ela é simpatizante, ela está pegando as coisas assim meio que no ar, às vezes demora anos, a gente não percebe, tá? Então, às vezes se você induzir uma pessoa a comer um negócio aqui, a pessoa tiver fé naquilo, o bicho vai pegar nela, vai pegar, tá? Então, só não pega de quem realmente não tem fé naquilo. O crente, ele sabe, crente convertido, batizado no Espírito Santo, é convertido, mas crente de verdade, tá? Ele é imune a essas coisas, ele tem poder, ele sente que ele tem poder, ele sabe que ele tem poder, porque Deus, Cristo, mora dentro dele. Então, se o diabo vier mexer com ele, está mexendo com Jesus que está dentro dele, ele é cheio do Espírito Santo, ele está sempre em comunhão com Deus. O diabo vem querendo se engraçar, fazendo palhaçada,
já desce o tapão na cara do diabo e bota para correr, já era. Agora, o crente, que é só crente, simpatizante, não conhece, não é convertido, não tem o Espírito Santo, ele é só um religioso, sabe? Ele está ali, mas não está de fato ali, certo? Ele está começando ali, ele não se decidiu, ele não, sabe, ele está meio assim, vai que Deus existe. No íntimo do coração dele, ele tem aquela dúvida, se Deus existe ou não. Ele não tem a certeza, ele tem dúvida. Vai que Deus existe, então é melhor seguir uma religião. Tem muita gente que é assim, tá? Que é o joio que está dentro da igreja. Então, olha só, essa pessoa vai se dar mal. Se ela se meter com o diabo, vai apanhar, certo? Então o demônio chegou lá para os 7 filhos de Seva. Olha, Paulo eu sei que é, Jesus eu sei que é, mas você não conhece. Porque quando o espírito está dentro da pessoa, o diabo sabe quem é os inimigos dele. O diabo fica com medo, fica com mais medo do que você dele. Então você não tem que ficar com medo do diabo, tem que expulsar. Aí é uma coisa que eu não vou dizer para o crente que ele não tem condição de expulsar. Se é crente de verdade, se o seu Espírito de Deus falou com o seu Espírito que você é filho de Deus, se você tem convicção, se o Espírito Santo te dá convicção, se você sente o poder de Deus na sua vida, sente que você é guiado por Deus, se você fugir do demônio que está te enfrentando, você está errado, tá? É o soldado que está fugindo da batalha. A sua obrigação como policial de Deus nesse mundo, como ministro do Evangelho, como autoridade, como representante de Cristo na terra, é botar o diabo para correr. Não é você correr do diabo, né? Então, vai fazer tropeço. Então, se alguém te vir, né, tal. Versículo 11. E assim, por causa do teu saber, então tem que ser, qual que é o princípio? É ser humilde, ter cuidado com essas pessoas mais fracas, né? Não é porque você é o bom que você vai, né? Então é assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. Quando você peca contra o seu irmão que tem Cristo dentro dele, você está dando um tapa na cara de Cristo. É por isso que o negócio é complicado. É por isso que você não deve mexer com o crente. É filho de Deus, não vai dar certo. Você tem que, olha, você tem um patrão que é crente, toma cuidado. Ele pode, cuidado, você vai fazer coisa errada. Olha, vou falar mais uma vez, cuidado com a tratativa que você vai dar para quem é crente. A pessoa tem Cristo dentro dele, cuidado com o que você vai fazer. Você está pecando contra Cristo. Igreja tem que vir em comunhão. É inadmissível crente brigar com crente. É inadmissível, é impensável. Mas acontece, pastor, porque a carne não tem desculpa. Você está se enrolando. Cuidado. Você vai se enrolar, vai ser com Deus. É Deus que vai vingar aquele crente. Você está arrumando para a sua cabeça. Tá? Arrumando é confusão séria, com Deus, não é com o diabo, não é com Deus. Tá? E por isso, se a comida serve de escândalo a seu irmão, a meu irmão, nunca mais comerei carne para que não venha escandalizá-lo. Gálatas 5, do 13 ao 15. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, a lei da liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar oportunidade, para dar ocasião à carne, porque a carne só precisa de uma oportunidade. Então, não é porque você é livre que você vai agora, liberou geral, vai fazer tudo o que você quer, né? Sede antes servos de quem? É servo de Cristo? Servos uns dos outros pelo amor. A comunhão com os irmãos é a regra áurea.
é para ser servos uns dos outros. Minha mãe fala um negócio muito legal: quem não nasce para servir não serve para viver. Você não nasce para servir, você não deveria estar vivo, porque a gente vive é para nos servir uns aos outros, para um abençoar o outro, para um ajudar o outro. Essa é a lei do amor. Não é que não tem lei, é que a lei ela é flexível. Você tem que usar meios criativos de aplicar a lei. Então você vai amar quando você perdoar a falha, quando você suportar a fraqueza do outro, a grosseria do outro, quando você sofreu o dano. A Bíblia fala, como é? Paulo fala, vocês são loucos da cabeça, vocês estão malucos? Vocês não sabem que nós vamos julgar até os anjos? Como é que um irmão dentro da igreja pega o outro irmão que está dentro da mesma igreja e vão os dois para o tribunal diante de incrédulos para julgar? Vocês não têm nenhuma pessoa inteligente dentro da própria igreja, vocês não sabem que a gente não tem nada a ver com esse mundo. Aí você me pega os dois irmãos que vai para um tribunal de um monte de não crente para escandalizar a igreja. Por que você não sofre o dano? Como que você deixa esse negócio lá para fora para escandalizar a igreja de Deus? Você não sabe qual que é o seu papel? Você é representante do nome de Deus, da marca de Deus na terra. Como é que você vai fazer feio lá fora? Sofre o dano. Certo? Paulo fala, vocês estão loucos. Que loucura é essa? A gente não tem nada a ver com esse mundo. A gente vai julgar esse mundo. A gente é exemplo para esse mundo. A gente não tem que se rebaixar para ser julgado por um monte de gente que não sabe nada de Deus. A gente tem que estar lá em cima. É a gente que é a luz do mundo, a gente que é o sal, a gente que é o padrão moral, a gente que ensina a moral nesse mundo. Não tem como fazer justiça de lá de fora, é daqui para fora. O crente tem que influenciar a sociedade, tem que ser um bom exemplo. O melhor ser humano tem que ser o crente. O empresário, na hora que vai contratar alguém, tem que falar, eu quero crente. Sede antes servos uns dos outros pelo amor, pelo amor. Porque toda a lei em um só preceito se cumpre um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então aquela lei, a lei moral, a lei das comidas foi abolida, a lei cerimonial, né? Mas a lei moral, amar, continua. Se vós, porém, vos mordeis e vos devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Teve um estudioso que falou que seria como que esse versículo aqui está se referindo a criando uma cena como uma cena, e eu anotei aqui, tem os cachorrinhos aqui, ó, tá? Uma briga entre lobos, vocês se morderem uns aos outros. Sabe quando o cachorro junta aquele monte de cachorro, sabe aquela briga de cachorro? Se vós, porém, vos mordeis e vos devorais uns aos outros, vedes que não sejais mutuamente destruídos. Porque daqui a pouco chega Jesus lá e olha, mas que vão matar todo mundo, acabou. E tem gente que acha que não, né? Que Jesus não faz isso. Aí cai um prédio, dá um terremoto, dá uma bomba, dá uma guerra. E não, é o homem, é a natureza. Não é nada. Ninguém lança uma bomba de um lugar para o outro se Deus não permitir. Deus é que manda nesse mundo. Quando o homem mau prospera, Deus permite que ele chegue no poder para fazer o mal, porque tem gente que vai receber o mal. Se você andar com Deus, Deus faz com que os seus inimigos tenham paz com você. Se você anda com Deus, a sua terra vai ser abençoada. A prosperidade vem. Não precisa você se matar de trabalhar. Confia no Senhor de teu. Não, a gente já falou isso sobre isso. É assim, ó. É um versículo que diz assim: se o Senhor, isso aí vale até para casamento, se o Senhor não edificar o lar, o casamento, se o Senhor não tiver um negócio, em vão trabalham aqueles que estão querendo casar, estão querendo formar aquele lar. Tem que colocar tudo diante de Deus.
Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, não adianta ter policial. Está escrito lá, se o Senhor não guardar a cidade, inútil vigia a sentinela. O exército, eles não vão proteger. Inútil vos será levantar de madrugada, deitar tarde e comer um pouco que vocês trabalharam penosamente para conseguir. Esse pão Deus dá aos seus amados enquanto eles estão dormindo. Não adianta você se matar de trabalhar. Quem faz prosperar a obra das suas mãos é Deus. Se Ele se agradar de você, enquanto você estiver dormindo, Ele vai te dar o sustento. Mas as pessoas parecem que não querem saber de Deus, não acredita mais na Bíblia. Eu vou ter que encerrar por aqui porque já acabou, né? Eu estou aqui na metade dos slides, era uns 30 slides, a gente fez uns 16, e domingo que vem, se Deus quiser, a gente continua, tá bom? Vamos então orar para encerrar esse momento. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Eu te agradeço pela tua palavra que nós temos estudado. Senhor, continua abençoando o teu povo, continue edificando a vida da tua igreja, enche-nos de tua sabedoria, de teu Santo Espírito, muda as nossas mentes, os nossos corações para sermos conforme a imagem de seu Filho. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.